E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal, comentando as notícias mais importantes e relevantes que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. Antes de começar, eu queria aí te pedir aquele like, isso é muito importante, isso faz aí o YouTube recomendar nosso conteúdo para outras pessoas. A gente teve uma queda forte que aconteceu aí de domingo para segunda, e essa queda registrou em um dos maiores, ou melhor, o maior volume do Bitcoin desde o halving, o que mostra, né, um certo interesse do mercado nesse movimento, em comprar o fundo. E não foi só o mercado de criptomoedas que estava interessado, o mercado tradicional também. O Ethereum, os ETFs de Ethereum da Bolsa de Valores dos Estados Unidos tiveram o seu segundo maior dia de negociação desde a sua estreia. Então, com isso, a gente vai passar aqui na análise dos movimentos dos ETFs de Ethereum. E o Bitcoin está formando um padrão que está preocupando muita gente e que pode levar a mais quedas, a chamada cruz da morte. Então a gente também vai discutir um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Não esquece aí de deixar aquele like, verificar a sua inscrição aqui no canal. Galera, então com essa recuperação, Bitcoin volta para cima dos 56 mil dólares, né? Nas últimas 24 horas teve um alto de 2%, subindo mais de 15% desde a mínima dos 48.800 dólares. E claro, né? Levando a maior parte das criptomoedas junto. Ethereum também subindo pouco, né? 1,5% nos 2.485. Solana decolando, subindo mais de 10%. E várias criptomoedas aí se performando muito bem. Vale falar, galera, que para quem está com medo de comprar, lembrem-se que há 15 dias atrás o Bitcoin estava, há 7 dias atrás o Bitcoin ele estava valendo 15% a mais. Ele está com 15% de queda. Ainda assim, o Bitcoin se desvalorizou muito, né? E ainda é oportunidade de acumulação. Bitcoin nos 56 mil dólares ainda é um preço muito bom para o ativo. Tanto que as pessoas começaram a ver interesse com essa queda. A gente viu que o Bitcoin chegou nos 50 ali, o volume começou a entrar pesado e o preço não descia. Então o volume de negociação chegou a registrar um all-time high desde o halving, à medida que o mercado cripto sangrava, ou melhor, segurava. Então, as transações dentro das corretoras de criptomoedas marcaram um novo recorde histórico de negociação no quarto ciclo do halving. Desde que aconteceu o halving do Bitcoin, não se teve tanta negociação assim. Alguns investidores aí venderam seus bitcoins, né, para minimizar perdas, venderam no fundo, enquanto outros aproveitaram a oportunidade para comprar. Então, o valor de negociação aí do Bitcoin chegou a passar 1,14 bilhões de dólares nas principais exchanges. E vale falar, galera, que isso aqui é só nas principais exchanges, porque o site que cotou isso, que é o blockchain.com, ele só considera as maiores corretoras, né, que deve ser aí a Binance, a Crypto.com, a Coinbase, mas tem várias corretoras que não são consideradas, e também as mesas de balcão, algumas também não são. Então é fácil afirmar que o volume total superou aí esse 1,14 bilhão fácil, tá? E depois do halving, também vale falar que o volume médio de negociação é em torno de 30 milhões de dólares por dia. Então foi muito, muito acima da média, o que mostra aí interesse do mercado. E não foi só o Bitcoin que teve esse interesse. O Ethereum também. Os ETFs de Ethereum registraram a segunda maior entrada diária quando a gente teve queda no mercado. Enquanto muita gente estava desesperada e até com medo, nossa, agora que o preço caiu, que as gestoras elas vão despejar dinheiro no mercado e o preço vai cair mais. Galera, não é bem assim que a banda toca, não. Inclusive, eu vou até além. Quem investe no ETF de Ethereum pesado, as pessoas veem quedas como oportunidades e não como medo. Se eles estão investindo no Ethereum, eles já sabem qual que é o fundamento, eles já sabem muito bem como que funciona o ativo, qual que é a tendência, então uma queda é tratada como oportunidades. Então, no meio, né, de toda aquela questão na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, aquele circuit breaker lá na Bolsa japonesa,
a gente teve uma entrada diária de 48,7 milhões de dólares nos ETFs de Ethereum, que foi o segundo maior influxo, né, entrada, desde que os fundos foram lançados aí no dia 23 do mês passado. E vale falar, né, que mesmo com seu forte desempenho, a gente ainda tem uma entrada acumulada negativa, tá? Totalizando aí 462,4 milhões de dólares de saída, porque, igual a gente falou, a Grayscale tinha muito Ethereum, né? E, consequentemente, como ela tem a taxa muito alta de gestão, a tendência é que as pessoas vendam esses ETFs de Ethereum, né, as suas cotas, para comprar outros produtos. Tanto que a gente viu, por exemplo, a BlackRock com uma compra de 266 milhões no seu primeiro dia. No dia 30 de julho, a BlackRock também comprou 118. Só na segunda-feira, 47,1 milhões de dólares. E quem também está tendo um resultado muito bom é o ETF Mini da própria Grayscale, que, querendo ou não, também impede um pouco esse despejo de Ethers no mercado, né? Além da Grayscale vender pouco, pô, foi uma das... Na verdade, foi a menor venda. Isso também a notícia não estava falando, né? Além da gente ter o segundo maior dia de compra, no momento de pânico do mercado, foi o menor dia de venda até agora dos ETFs. Então, o medo de muita gente de despejo de criptos no mercado não aconteceu, certo? Vale falar que a caixa da Grayscale está secando de pouquinho em pouquinho, né? Dos 9.200 Ethereums, ela já vendeu aí cerca de 2.160. Então, tá diminuindo. E quanto menos Ethereum a Grayscale tem, né, consequentemente menor a pressão vendedora. Então, a tendência, assim como o Bitcoin, é que com o passar do tempo, a gente veja, né, ter muito mais compras do que vendas, porque quem pressiona as vendas dos ETFs, tanto de Bitcoin quanto de Ethereum, é a Grayscale devido à sua alta taxa aí de gestão. E vale falar também, daqui a pouco a gente até passa no gráfico para fazer uma análise melhor sobre isso, o Bitcoin está prestes a formar um padrão gráfico, né, um setup gráfico chamado de Cruz da Morte, que basicamente ele leva em consideração a média móvel simples de 50 dias e a média móvel simples de 200 dias. Quando elas fazem um cruzamento descendente, a média móvel fica abaixo da de 200 dias, a gente tem a cruz da morte, que seria aí uma maior pressão de venda no mercado, o fim de um rally de alta. E quando a gente tem o contrário, né, o cruzamento ascendente, a média de 50 dias passando para cima das de 200 dias, a gente tem a chamada cruz dourada, a Golden Cross. Mas vale falar, né, que esse é um setup que, se a gente olhar historicamente, ele não só é tão confiável quanto assertivo. Se a gente pegar aqui desde 2021, a gente chegou a ter um cruzamento, 2, 3 cruzamentos e agora a gente pode ter um quarto. Desses aqui, até então, a gente só teve queda em um deles, que foi de fato o início do bear market. Então, o mercado não caiu porque a gente fez a cruz da morte. Inclusive, ele começou a cair antes da cruz da morte e depois também porque tiveram aí o problema da Terra Luna, teve a China banindo o Bitcoin, teve o crash da FTX. Então, não foi a cruz da morte que fez o Bitcoin cair. A cruz da morte é simplesmente um indicador que é até atrasado, né, para ter um cruzamento entre as linhas aí de 50 dias e de 200 dias. O movimento de queda ele precisaria já tá acontecendo há um tempo, né, para fazer a média de 50 dias passar abaixo da média de 200. Então, os fundamentos do Bitcoin estão muito bons, né? A gente está tendo aí muito interesse comprador no mercado, interesse nos ETFs. Inclusive, vale falar que a Wall Street nem se assustou com a queda. Se a gente pegar aqui, da mesma forma que os ETFs de Ethereum surpreenderam positivamente no dia de queda, vale falar que os ETFs de Bitcoin também surpreenderam no dia de queda. A gente teve saída sim, a saída de 168,4 milhões de dólares, mas isso é uma saída normal, né, que acontece em um dia onde não tem muita volatilidade e é bem longe dos valores registrados, uma vez que a gente já teve saída na ordem de 563 milhões de dólares no dia 1º de maio. Então a gente está tendo interesse do mercado
né? Aqui tá falando também sobre o cruzamento a Cruz da Morte, né? Também no Ethereum. E galera, mesmo se acontecer esse cruzamento, eu acho que provavelmente a gente vai ver igual aconteceu aqui nesses dois fatos, tá? Primeiro, nesse cruzamento aqui, quando as médias elas chegaram quando o Bitcoin estava próximo aos 30 mil dólares e aí a gente teve uma subida, ou então aqui nos 25 mil dólares, aí em meados de 2023, quando a gente também teve uma subida muito forte. E por falar no Bitcoin, tá, pessoal? O Bitcoin, ele tá aqui nesse momento passando por um respiro depois daquela queda, deixando esse volume muito forte. A gente chegou aí a subir mais de 14% desde a mínima dos 49 mil dólares, né? Na Binance, 49 certinho, algumas corretoras chegou nos 48.800. E eu tô de olho em alguns cenários, tá? Tivemos uma recuperação muito forte. Ao meu ver, a maior probabilidade agora é que a gente venha sim retestar esses níveis mínimos, mas como a gente teve muito volume aqui embaixo, esse é um fundo muito importante, esse é um suporte muito forte. Então, acho que a maior probabilidade é que a gente faça um fundo ascendente contra o fundo prévio, mas que esse cenário já deve dar para acontecer. Se a gente puxar os gráficos menores aqui, ó, a gente já começa a ver alguns padrões de exaustão da alta que podem levar aí a esse fundo ascendente formar, como essa cunha ascendente aqui acontecendo no gráfico de 15 minutos, né? Então a gente rompe topo sem continuação, com o volume levemente em queda. E caso a gente tenha aqui um rompimento, eu acredito que seja para buscar ou por um fundo ascendente contra os 49 mil dólares, ou então no cenário um pouquinho mais pessimista, um rompimento para captar liquidez ali abaixo, que seria uma excelente oportunidade de se posicionar. Eu não acho, tá? Face a esse volume, face ao interesse do mercado e face à notícia que causou essa queda já ter sido digerida, eu não acho que a gente vai engatar uma tendência de baixa por agora. Até mesmo porque, se a gente olhar num prazo maior, o Bitcoin ele está num padrão que é natural fazer fundos e perder esses fundos com fortes rejeições. Ele já fez isso. Uma, duas, três, agora pode ser a quarta vez. Eu acho que a gente só vai ter uma queda acentuada aqui no preço, tá? A gente só vai ver um cenário mais caótico caso tenha outra notícia que faça o mercado cair, igual aconteceu de domingo para segunda. Seja a recessão nos Estados Unidos, que eu acho que é até um pouquinho difícil, né? Porque o mercado já está considerando até a possibilidade aí de recessão. Seja algum problema na economia do Japão, que também eu acho difícil, ou alguma novidade lá no Oriente Médio. Tirando isso, tá, o Bitcoin está num padrão muito bonito no longo prazo, que é um padrão de bandeira de alta. Então, a minha estratégia nesse exato momento é me posicionar nesse fundo ascendente aqui do gráfico de 4 horas, na minha posição de trade, tá? Quem é mais agressivo vai buscar a formação desse fundo ascendente com o stop ou aqui na mínima ou então abaixo de alguma região de liquidez, certo? Porque pode ter aqui um falso rompimento. E quem for mais conservador vai esperar a virada de tendência para já entrar numa tendência de alta quando esse fundo aqui for confirmado, certo? Essa é a minha estratégia agora e essas são as maiores probabilidades ao meu ver. E se você gostou desse vídeo, não esquece aí de deixar o like, que isso é muito importante, verifica a inscrição nesse vídeo, segue a gente da Bitcoin Block nas redes sociais que estão todas aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera. Falou!